Curso de Felicidade chega à terceira universidade brasileira, depois da UNB em Brasília e também da Universidade Santa Maria no Rio Grande do Sul. Agora a disciplina de Felicidade vai chegar à primeira universidade do Nordeste, a Universidade Federal do Piauí. A ideia, proposta pela professora doutora em Física Carla Eiras, foi aceita pelo Departamento de Engenharia de Materiais e será implantada a partir do próximo semestre. As universidades brasileiras se inspiraram nas universidades de Harvard e Yale nos Estados Unidos, precursoras da disciplina de felicidade. Professora Carla buscou referências no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shaw Achor, que explica como a disciplina de felicidade é ministrada pela Universidade Americana, e entrou em contato com o professor da UNB, responsável pela matéria. Carla diz o seguinte, abre aspas, a disciplina focará na inteligência emocional, que é extremamente esquecida no ambiente acadêmico, especialmente em cursos técnicos, como é o caso da engenharia de materiais. A gente vai trabalhar a conexão dos alunos com os outros e com eles mesmos, afirmou a professora ao portal Cidade Verde. Eles se fecham dentro dos problemas, não mostram a vulnerabilidade. A disciplina vai trabalhar isso, tratar sobre resiliência, como enfrentar as dificuldades e se sentir grato. Eles sonham em entrar na faculdade, mas quando entram só enxergam as cobranças e não veem mais o lado bom, considerou aí a Carla Eiras. A professora acredita que ministrar a disciplina vai proporcionar mais qualidade de vida aos alunos. A disciplina da felicidade será optativa, de 60 horas aula e pode ser pega em qualquer período. A avaliação da disciplina será a frequência. Serão 4 horas de aula por semana e realização de atividades de desenvolvimento de jogos, músicas e outras coisas que gerem felicidade. Mais do que transmitir conhecimento, os professores estão abrindo os olhos para um grave fenômeno que não é só local, mas mundial. A saúde mental é um problema que ultrapassa o campus da Universidade Federal do Piauí. Estudos mostram que 16% dos estudantes universitários de todo o mundo sofrem com algum tipo de transtorno psicológico. Qual é a visão espírita da felicidade, Elaine? Puxa vida, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo lá que trata, né, da questão da felicidade, né? E conforme o Evangelho, a gente tem aquele conceito de que a felicidade não é deste mundo, né? A felicidade, ela é relativa. Então, temos momentos felizes, não somos plenamente felizes nessa encarnação. Então, tem essas discussões, né? Porque até a gente estava conversando isso antes do programa iniciar. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, né, Cláudio? Então, ainda somos espíritos em evolução e convivemos ainda com muitos irmãos que moralmente ainda estão bem deficitários, né? Como nós também, né? Então, ainda para nós, a felicidade plena não é possível, né? Então, o que seria a felicidade para o espírita, na visão espírita? Além desses momentos felizes, é você buscar sempre ser melhor, né? Evoluir, crescer, você buscando dessa forma, né? Seguindo os preceitos e ensinamentos de Jesus, você vai buscando e alcançando esses momentos felizes, né? E à medida que você vai evoluindo, você vai sendo mais feliz, mais plenamente feliz. E aí, Edson? Então, é difícil você falar sobre o conceito espírita de felicidade, né? Porque é necessário haver uma compreensão maior do que nós não temos ainda. Mesmo nós espíritas, nós ainda não entendemos o que é ser espírita de fato. Porque muitos espíritas esquecem que são espíritos. Vou tentar explicar melhor. Sim. A gente vive no dia a dia, no mundo, com uma série de atribuições, com uma série de obrigações. A vida, ela exige muito das pessoas. Você tem que vencer, você tem que ser, você tem que ter. Isso é coisa material. Só que nós somos um espírito usando um corpo e vivendo na matéria.
E mesmo o espírita, que depois vai na casa espírita, né? Ele vive, depois ele vai lá na casa espírita fazer as suas preces, fazer seu trabalho, para tomar seu passe, ou até mesmo estudar, ele lembra que ele é um espírito só quando ele está lá. Mas quando está no mundo, ele esquece. Então, a grande questão para mim, Cláudio, do encontro da felicidade, é você saber equilibrar as necessidades do teu espírito com as necessidades materiais. Isso aí não é fácil. Porque hoje o mundo te empurra, né? Ele te incentiva a você ser um vencedor no mundo. E às vezes você ser vencedor no mundo não vai ser bom para o seu espírito. O incentivo da mídia, né? Leva a gente muito mais para o materialismo, né? Isso, só que é contraditório com o seu íntimo. Muitas vezes. E gera infelicidade. Que gera infelicidade. Então você vê muitas pessoas hoje, por exemplo, se formando em determinadas carreiras, porque elas vão dar uma condição social melhor, ou vão dar um ganho material melhor, ou um reconhecimento da sociedade melhor, mas elas não têm a mínima vocação para aquilo. Então, espiritualmente falando, elas estão indo por um caminho que não é bom para elas, e elas não percebem. Isso vai fazer com que elas sofram, vai fazer com que elas sejam infelizes, vai fazer com que elas tratem mal o próprio ambiente de trabalho, que elas não se sintam bem com aquilo. Então, quando você hoje privilegia a matéria em detrimento dos seus sentimentos íntimos, você não vai encontrar felicidade nunca. Então, para mim, é o equilíbrio, é encontrar o equilíbrio entre a sua necessidade espiritual e, de fato, aquilo que a matéria exige de você, entendeu? Agora, a Elaine falou aí da questão da felicidade plena. Um dia teremos felicidade plena na Terra ou isso nunca será possível? Segundo os espíritos, nós teremos, mas vai ser quando a Terra já tiver migrado, né? Ela já tiver evoluído. Quando os espíritos que habitarem a Terra já tiverem, Cláudio, essa compreensão de que são espíritos. Porque a vida na matéria, ela é passageira, ela não é a real. Aí muda a visão deles. Muda a visão. Sim, de novo, desculpa eu estar insistindo com isso, mas se a gente tivesse a consciência de que somos espíritos de fato, e a gente fizesse um estudo sério da doutrina, né, nós íamos entender que determinadas coisas, por exemplo, não são para mim. Então, na matéria, né? Então, por que eu vou me preocupar com aquilo? Porque a gente tem um pouco disso, né, de insistir em algo, mesmo que está fazendo mal ali, a gente continua insistindo. Sim. Às vezes até, Cláudio, a gente coloca metas para nós ou objetivos que são até impossíveis de serem alcançados, né, naquele momento, e a gente vira um ciclo aí vicioso, né? Você se torna infeliz. Então, exemplos, você quer, por exemplo, adquirir determinado bem material num valor que mesmo, a não ser que aconteça, né, um milagre, né, porque milagres não existem, mas você quer, até o final do ano eu quero uma casa própria, por exemplo. Só que você não tem um trabalho, você não tem uma renda, toda a sua condição demonstra que não é um sonho possível para esse ano. Talvez para daqui 15 anos, 20 anos, se você se organizar, pudesse fazer realmente um planejamento financeiro. Né? Então, às vezes as pessoas colocam objetivos que também são desnecessários. Parece que vai cair do céu. Né? Então, assim, eu vou ficar feliz se eu comprar esse último iPhone aí, que sei lá, custa 8 mil reais, 9 mil reais. Poxa, mas eu ganho salário mínimo, como que eu vou poder ter esse telefone? Então, às vezes as pessoas buscam felicidade, elas põem objetivos que vão deixando elas cada vez mais para baixo, né? Menos felizes, mais infelizes. Sempre com esse foco realmente no material. Ou pessoas que também não têm aceitação, né, de si, né, do seu próprio corpo, porque fica se espelhando muitas vezes em artistas de televisão, em modelos, acreditam nesse massacre que a mídia faz, e as pessoas também vão se desvalorizando de tal forma que são infelizes, porque ainda não tem aqueles olhos bondosos que Jesus falava, de olhar as coisas sempre pelo lado bom, olhar sempre as nossas qualidades, naquilo que somos bons. Às vezes passamos a vida toda tendo crenças equivocadas. Né? E às vezes nem
É consciente isso, né? Nem tem Percebe consciência. isso. Precisa vir alguém de fora para dar um toque. Às vezes pelaquela educação de antigamente, né? Cresce se achando feio, se achando burro, se achando incapaz. Tá. Então tem muita coisa aí para trabalhar, né? Diga, Edson. Eu acho assim, Cláudio, se a gente tivesse um pouco mais de consciência dessa necessidade do espírito, por exemplo, então você buscaria coisas aqui na vida que vão satisfazer o teu espírito, e não satisfazer os outros, ou satisfazer a mídia, ou satisfazer a sociedade, ou coisa que o valha, né? Vou tentar dar um exemplo simples. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela tinha uma dificuldade com os filhos, principalmente com um deles, porque o filho decidiu estudar geografia. E ela queria que o filho fosse engenheiro. Mas o filho queria estudar geografia. E ela não entendia, não aceitava, porque geografia não vai dar futuro, porque não sei o quê. Só que aquilo era um anseio do garoto. E ela infeliz. E ela infeliz porque o filho não queria que seguisse o que ela achava que era bom. Então ela não estava percebendo que ao forçar o filho a estudar algo que ele não se sentia satisfeito em fazer, né? Ela ia ficar feliz, mas o filho ia ficar infeliz. Entende? Um contrassenso, um contraponto. Foi legal você abordar esse exemplo, porque muitas das vezes a gente está projetando uma felicidade, mas no dia a dia a gente cultua a infelicidade e às vezes nem se percebe disso. É isso aí. Então eu costumo dizer que a felicidade está não é no fim, no final daquilo que você almeja, mas no caminho que você faz para fazer aquilo. Então eu costumo até dizer para o pessoal que trabalha comigo, olha, não importa. Se você vai fazer alguma coisa que te pedem, tente fazer o seu melhor e com alegria, com amor, com dedicação. E não se preocupe com o resultado. Porque pode ser que o resultado não agrade a pessoa que te pediu. Mas você vai estar bem por ter feito feito o melhor, né? E quando você se dedica dessa forma, quando você se coloca com amor, com carinho, com vontade de fazer, a tendência é que flua, né? E que as coisas saiam bem. Exatamente. Mas achar que vai agradar todo mundo também é difícil. Não vai, né? Por isso que é importante a pessoa estar de bem com ela mesma para ela fazer as coisas, entendeu? Exatamente. E é tão difícil, acho que é uma linha tão tênue, esse ponto entre o que é do outro e o que é seu. Né? Muitas vezes a gente traz para nós responsabilidades que nos deixam infelizes, que são situações que não me pertencem ao outro, né? Então, nesse exemplo do Edson, a frustração da mãe, mundo, né? Exatamente, deixando o filho às vezes infeliz porque sabe que está desagradando a mãe, né? E lidar com esses sentimentos não é fácil, né? Por isso que eu acho que essa universidade, esse curso da felicidade é super importante, né? Devia ter em todos os cursos. Verdade. Porque nas casas espíritas. A gente não aprende realmente essas coisas, né? E se você for ver a matéria, que esse curso foi lá em Harvard que eles lançaram, né? Se você for ver a matéria, você vai ver que ele foi montado justamente para discutir essas questões com as pessoas. Quer dizer, porque elas estão ingressando na universidade para fazer determinadas coisas que às vezes as tornam infelizes. Ou ela entende, né, nesse curso, que aquilo que ela está fazendo pode ser útil para ela para uma série de coisas, ou então que ela mude o curso dela, porque senão vai se tornar um profissional infeliz. Se você é um profissional infeliz, Cláudio, se você não está feliz, né, com você mesmo, você vai tornar as pessoas à sua volta infelizes. Entendeu? Eu vou citar um exemplo aqui, a gente vai para o intervalo, me lembra depois, Edson Landes, tá um exemplo que aconteceu comigo essa semana, lá na Caixa Econômica Federal, para a gente, aqui da Vila Galvão, em Guarulhos, para vocês verem o que é essa questão de trabalhar feliz e trabalhar infeliz.